Aqui no Sinta-se Bem de hoje, o assunto é muito interessante, é endometriose. Se você nunca teve cólica, vocês mulheres que estão aí antenadas conosco, nunca teve cólica no período menstrual, olha, sinta-se privilegiada, viu? Em muitas mulheres, essas dores são muito leves e suportáveis. Já em outras, pode ser muito intensa e insustentável. É bom ficar atenta, pois tem uma inimigazinha aí das mulheres, que é o nosso assunto de hoje, que é a endometriose. Nós vamos esclarecer melhor sobre esse tema conversando com o Dr. Aguinaldo Viana. Não saia daí que a gente vai voltar em instantes, mas eu vou antes informar os nossos canais de participação. Estamos conversados, pronto, 3486-3201 é o número do nosso telefone, o WhatsApp 99289-2732. Agora deixa eu falar com o meu entrevistado aqui, Aguinaldo Viana. Que prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio Sociedade FM e AM, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Olga, boa tarde a todos os ouvintes. Agora, eu não sei se eu estou com esses dados muito atualizados, você que vai me dizer, mas parece que essa condição, né, esse nosso assunto de hoje, que é a endometriose, está presente em cerca de 10% da população feminina e em idade fértil. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. A endometriose, ela comete... No Brasil, estima-se que 6 milhões de mulheres. Entre as mulheres em idade fértil, seria justamente 10% dessas mulheres. No mundo, 180 milhões de mulheres. A população brasileira. É muita coisa. E olha, quem já sofreu do problema sabe exatamente do que nós estamos falando. A dor é insuportável, inclusive não só durante o período menstrual, mas também durante a relação sexual. Pode acontecer uma dor insustentável e por aí você vê que isso pode acarretar, inclusive, problemas conjugais até, né? E bom, vamos lá, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso. Parece que o endométrio é aquela camada que reveste internamente o útero, é isso? Perfeitamente. A endometriose seria, você está me perguntando aí, no caso, o que é que seria essa doença, né? O útero tem a camada interna, que seria esse endométrio. As células endometriais, elas respondem justamente ao ciclo menstrual da mulher, crescendo, menstruando, crescendo, menstruando. Isso na condição fisiológica, condição normal, uma vez que temos essas células fora dessa cavidade uterina, que aí seria no ovário, nas trompas, e aí podemos chegar a intestino, bexiga, outros órgãos, você vai ter um tecido que vai responder a esses hormônios da menstruação. E justamente vai inflamar e desinflamar, todo mês durante o ciclo menstrual. E vai ser o responsável por essas dores, por todo esse incômodo que essa doença pode fazer para a mulher. Então, uma vez diagnosticado de endometriose, é preciso que a mulher seja monitorada, não é? Porque parece que a endometriose não tem cura, mas tem controle, tem tratamento, né? Exatamente. Um deles seria, acho que a suspensão da menstruação, porque esse endométrio ele é conduzido exatamente pelo fluxo de sangue mesmo no período da menstruação, é isso? O endométrio ele vai, na verdade, responder os hormônios que estão nesse sangue. A gente vai responder a essa subida que vai ter de estradiol, vai estimular essas células vão crescer e depois elas vão descamar, vão menstruar. E justamente nessa hora, tanto de crescimento quanto de descamação, deveria ser dentro do útero, vai ser lá em cima do ovário, vai ser lá em cima da bexiga, essa paciente pode ter até sangramentos na urina durante esse período. Que seria, no caso, uma endometriose grave, endometriose que acometesse bexiga. Isso aí estou falando de casos mais graves. Mas, e você falou bem, você fez bastante, uma excelente lógica do tratamento para isso. Você sabe por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu já tive. Eita. E foi numa fase importante, onde eu não tinha tido os meus filhos ainda, e me preocupou bastante, porque muitas dessas mulheres que têm endometriose acabam por não poder engravidar depois, a depender de onde se instala esse endométrio aí, começa a se reproduzir, pode ser nas trompas, e aí um abraço não tem mais condição, Exatamente. Né? Quando eu pego uma paciente, Olga, no meu consultório, que eu tenho a suspeita de endometriose, eu geralmente falo com ela, tranquilizo, é uma doença crônica, é uma doença que não temos uma cura, uma solução total, só que temos um controle. Agora eu tenho que te perguntar, você quer ter filhos quando? Você tem que começar a pensar nisso. Isso. Independente se é uma paciente jovem ou se é uma paciente de mais idade, 30, 32, 35 anos. Essa mulher com endometriose, ela inevitavelmente vai ter que pensar em fertilidade. O avanço da doença não vai matar você, não vai trazer câncer, nada disso. Porém, ela, além das dores, que devem ser controladas, ela pode te fazer
ter dificuldade de ter filhos. Olha, essa dor, gente, não é uma dorzinha qualquer, não. É daquelas que você tem que botar a bolsa de água quente sobre a sua barriga, exatamente. Você não consegue manter o seu corpo ereto, você fica curvado. É uma dor incapacitante mesmo. Exatamente. Bom, vamos lá. Você também, para nossa felicidade, né, não só é ginecologista, como também trabalha com reprodução assistida, por isso que é importante que a gente fale para as mulheres também, que se por acaso a situação dela, né, no caso de endometriose ou outro caso qualquer, e se agravar, tem jeito, né? Porque impressionantemente os avanços da medicina proporcionam que as mulheres possam congelar os seus óvulos, possa ter uma gravidez muito bem conduzida, muito bem assistida e com uma grande chance de sucesso, né? Para ter seu ou seus bebezinhos. Exatamente. Hoje, vou partir do ponto de... Paramos na nossa consulta ali que eu falei que estava com a paciente no consultório. Vamos falar agora de filhos. Aí ela vai me responder, doutor, e agora? Dá para eu ter ou não dá? Depende do grau da endometriose que ela tem, eu vou ter que instituir um tratamento diferente. Graus leves, talvez a gente resolva somente com acompanhamento e algumas medicações simples, no consultório de ginecologia geral. Você pode intervir também via videolaparoscopia, né? Você faz algumas intervenções aí sem cortes muito importantes, perfeito. Não é? Se ela não é essa paciente que tem esse grau leve, se ela tem um grau já mais moderado ou que mostre alguma lesão, essa paciente é uma candidata à videolaparoscopia. Essa paciente deve ir para a mesa de cirurgia, porque o que acontece? Inflamação em cima de uma trompa, que deveria conduzir um óvulo. Enrijece a trompa, prende a trompa. Uma laparoscopia pode soltar essa trompa e justamente restabelecer a função reprodutiva dela. Entendeu? Já casos mais graves, pode precisar de cirurgias maiores e pode precisar de tratamentos mais complexos, como a fertilização in vitro. E o pior de tudo, quando dá sinal, menos mal. O problema é quando não dá sinal, porque também ela pode vir na fórmula silenciosa. Aí é que mora o problema, né, doutor? Como é que vocês diagnosticam? Daí a importância de nós mulheres, gente, visitarmos a nossa ginecologista. Normalmente a gente já faz isso, mas vale reforçar, pelo menos uma vez por ano. E expomos as nossas queixas e fazer os nossos exames preventivos, que é muito importante. Essa é realmente a grande X da questão. Tem um dado que é alarmante, que dos pacientes que chegam à clínica de reprodução, da qual eu trabalho, da clínica IV, por exemplo, que a gente trabalha lá, das pacientes que chegam lá, e a gente não faz um diagnóstico, não é causa masculina, o sêmen do companheiro está tudo ok. Não é porque ela tenha alguma coisa já diagnosticada anteriormente, não tem diagnóstico nenhum, e todo ginecologista diz para ela, você tem seu ovário normal, está tudo ok. Dessas mulheres sem diagnóstico que chegam à clínica, metade tem endometriose. Metade. É mesmo, doutor? Então a endometriose é uma grande vilã, né? Exatamente. É um dos grandes motivos que levam os pacientes à nossa clínica. Agora, no caso de vocês fazerem vocês primeiro fazem todas as tentativas de um tratamento, né, para endometriose, para depois partir para o tratamento de uma gravidez, não é? Aí seriam duas coisas diferentes, Olga. O tratamento de controle da endometriose, geralmente, a gente também pode orientar, claro, mas pode ser feito com o ginecologista normal, geralmente feito com anticoncepcionais ou com outras medicações que tem várias estratégias. O tratamento para engravidar aí já seria, digamos assim, outro 500. O tratamento para engravidar, a gente vai individualizar aquele caso dela. Ela tem endometriose do grau leve, que eu acabei de descobrir. Ela tem endometriose de grau moderado, que às vezes, por vezes, eu também descobri. Eu vou encaminhar ela de acordo com cada situação. Para fazer uma inseminação, para fazer somente uma estimulação ovarianazinha tranquila, ali só que a gente converse e leve uns comprimidos para casa, ou pode ser que eu faça já um diagnóstico mais complicado e ela parta direto para a fertilização. Pois, muito bem. E para nossa alegria, a doutora Genevieve, né, queria até mandar um abraço para ela lá da IVE, estava em cirurgia hoje, né, estaria conosco aqui também nesse bate-papo, mas não pôde vir. Um ouvinte outro dia entrou aqui no ar, Aguinaldo, dizendo da sua condição, dele e da esposa, de não conseguir engravidar, já fizeram algumas tentativas, não se sabe ainda, ele não tem um diagnóstico fechado, se a situação estaria com ele ou com a esposa, mas parece que com ele, enfim. Claro. E ele pediu aqui o nosso respaldo nesse intuito e a doutora Genevieve muito gentilmente ofereceu a ele essa avaliação. Ótimo. E não só essa, mas como nós estamos no mês ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, 3 pessoas dos que estão nos acompanhando naturalmente hoje poderão
ao final da nossa entrevista de hoje, viu, gente? Se candidatar a essa avaliação, a convite lá de doutora Genevieve. Manda um abraço para ela e os nossos agradecimentos em nome da Rádio Sociedade. E para você que ligou agora aí na 102,5, Rádio Sociedade FM ou na 740 AM pelo interior da Bahia, um grande abraço para todos vocês. Este é o programa Sinta-se Bem, que vai ao ar de segunda a sexta, às 5 da tarde, falando de saúde e de bem-estar. Como vocês veem, né? Através do conhecimento dos profissionais, a gente fica entendendo das situações mais complexas e ainda aproximando vocês, nesse caso de hoje, oferecendo essas 3 avaliações para os casais que estejam nos acompanhando aí e estejam exatamente nessa dificuldade em engravidar. Que é um outro problema, né? Normalmente, às vezes, quando o casal começa nessa dificuldade, na grande maioria das vezes, o homem já diz que a mulher eu não sei, usa um termo bem, vamos dizer um termo bem popular, a minha mulher é seca, ela não pode me dar um filho, é assim que eles falam, quando são mais machistas, né? Outros já não tanto, mas não, é muito importante que o casal vá junto a essa avaliação e que todas as etapas de investigação sejam cumpridas, né, doutora Aguinaldo? Com certeza, é como eu estava falando, uma paciente que tem endometriose, por exemplo, que tem algum problema de trompas, ela tem os óvulos dela totalmente saudáveis. Pois é. E o marido dela pode ter o sêmen totalmente saudável. Filho não se faz sozinho. Não. Pacientes são um casal. Inclusive, se forem lá fazer a avaliação, por favor, vão os dois. Pois é, pois é. A gente precisa dos dois, a gente precisa fazer a avaliação dos dois. Exatamente. Então, gente, como nós explicávamos aqui, o doutor Aguinaldo explicava, né, essa camada, né, que fica dentro do útero, que é formada por endométrio, ela começa a se formar, essas células começam a se formar no lugar errado, podendo obstruir trompa, ovário, enfim, e outros órgãos mais, intestino. E no caso das trompas, ela vai obstruir o caminho que impede tanto o óvulo quanto o espermatozoide de se encontrarem para que haja a fertilização, a fecundação. Mas existe tratamento, existe um acompanhamento e é isso que nós vamos esclarecer as dúvidas para vocês aqui. Já está quase na hora da gente fazer uma pausinha. E tem também a Marília, que vai entrar no ar com a gente, não vai, Jéssica? A Marília, que tem uma associação de mulheres que são portadoras de endometriose. Para vocês que sofrem do problema, não deixem de escutar aí a orientação da Marília, toda a movimentação que ela faz, porque ela também é uma portadora desse problema. E eu queria saber de você se dentre as recomendações médicas, doutor, está a condição da suspensão da menstruação, já que pelo que você explicou aí, eu entendo que esse fluxo de sangue, né, que todo mês nós temos, poderia ser o responsável pela condução desse endométrio. É uma forma de tratamento também a suspensão da menstruação? Exatamente, exatamente. Para uma paciente, por exemplo, mesmo uma paciente que seja jovem, você fez um diagnóstico precoce, um diagnóstico tranquilo e diz, não tem alarme nenhum para engravidar agora, vamos pensar isso daqui a 2 anos, 3 anos, sem problema, qual o tratamento que a gente vai fazer para ela? Como eu disse, esses focos de endometriose são estimulados pelos hormônios que formam o ciclo natural normal. Sim. A estratégia prioritária é justamente você bloquear esses hormônios. Você bloqueia esses hormônios justamente fazendo uso de pílulas anticoncepcionais, vai encontrar qual é a melhor medicação, a melhor dose, ou outras medicações, anti-andrógenos, tem medicações injetáveis. Você pode pegar o melhor tratamento clínico para esse tipo de paciente. E justamente, o que isso vai fazer é justamente suspender o ciclo menstrual dessa paciente. Para algumas até que ficam muito felizes, ela vai deixar de menstruar. Verdade. Algumas até ficam muito felizes com isso. Outras, curiosamente, ficam preocupadas. Será, doutor, estou sem menstruar? Mas não tem problema nenhum. Pode vocês vão entender. A gente vai continuar. Vamos retomar no bloco seguinte exatamente sobre essa questão de suspender ou não a menstruação. Nós voltamos em um instantinho. Estamos de volta no programa Sinta-se Bem de hoje. O doutor Aguinaldo Viana está conversando conosco sobre infertilidade, sobre uma das causas de infertilidade, que é a endometriose, cuja casuística, olha, atinge uma população bem importante de mulheres no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. E segundo ele, né, pelo histórico da clínica,
quase que 50% das mulheres que têm queixas, né, de infertilidade, têm diagnóstico de infertilidade, 50% delas está relacionado à endometriose. Nós falávamos no bloco anterior sobre essa possibilidade da suspensão da menstruação, que para muitas mulheres elas sempre colocam como estar indo contra a natureza da mulher e coisa e tal. Mas olha, cada caso deve ser estudado individualmente. No caso de uma paciente com propensão à endometriose ou já com algum diagnóstico ainda que em fase inicial, é uma proteção para a mulher o DIU, sobretudo o que suspende a menstruação e que libera uma dosezinha de hormônio, né, doutor, conforme você me falou há pouco. Exatamente, Olga. O tratamento é hormonal. O tratamento é hormonal. Muito se tem medo justamente dessa suspensão da menstruação e tudo, mas não, isso pode ser feito de uma forma segura, entendeu? E eu queria aproveitar para falar também, justamente como eu estava falando, de opções de tratamento para a infertilidade dessa paciente. Se essa paciente que me aparece no consultório também, ela tem o diagnóstico dela de endometriose e ela me diz, doutor, vou tentar ter filho, só que eu não tenho parceiro. Ou simplesmente digo, eu estou agora indo fazer um curso, eu estou agora procurando a promoção do meu emprego e eu não vou ter como fazer isso. Ainda por cima mudou essa realidade, porque antes as mulheres tinham filhos quase que na grande maioria antes dos 30 anos. Agora, quase que na grande maioria depois dos 30 anos. Exatamente. Ou seja... Né? Exatamente. O que é que a gente tem a oferecer para essa paciente? Essa paciente pode fazer uma avaliação para ver como está a fertilidade dela e optar por uma preservação de fertilidade, pela congelação de óvulos, que você tinha até tocado no assunto. Sim, sim. E ela pode fazer isso aí, entendeu? E justamente ao fazer a congelação, ela pode postergar essa maternidade, que é muito que se faz hoje. Bem, agora, doutor, eu não sei, antigamente era um tratamento bastante oneroso, muito caro e nem sempre à altura, né, da condição financeira da maioria da população. Isso já melhorou? Esse cenário já melhorou? Essa possibilidade hoje se apresenta de uma forma mais acessível ou não? Sim. Se a gente for pensar do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, com certeza. Houve um barateamento muito grande dos tratamentos em gerais. Querendo ou não, são tratamentos que são particulares. O SUS, em nenhum lugar aqui na Bahia, não cobre. No Nordeste, somente Natal. E mais a título de pesquisa, mais título desse tipo de coisa. Okay. Alguns centros de São Paulo, a mesma, assim, é bem complicado. Entendeu? Claro... É oneroso, porém é uma decisão para a vida da paciente. E, claro, vamos conversar, vamos ver na clínica lá com o setor financeiro, graças a Deus eu não me envolvo com isso aí. Olha, mas é conversando que se entende, porque com certeza, a gente fica achando que é um problema simples, mas não é tão simples assim, né? Um casal que tem esse desejo, sobretudo uma mulher que tem esse desejo, né, da maternidade e não consegue por várias tentativas. É muito importante que possa contar com... E como você falou, não há vergonha nenhuma nisso, em ir lá, se informar e fazer uma avaliação. E estamos à disposição. Pois é. E não tem que obrigatoriamente fazer nada, vamos lá. Vamos fazer a avaliação e ver qual é o melhor caminho. Pois é, e vocês lá da IVE, vocês fazem um trabalho muito legal. Eu estou vendo aqui que, inclusive, juntamente com esse GAPEND, que é uma associação que foi criada exatamente para dar um apoio a essas mulheres que sofrem de endometriose. Como eu falei há pouco, a Marília é uma dessas mulheres e está na linha para conversar conosco. Eu quero que ela explique para vocês, né, como uma portadora desse problema, como é que ela vem contornando a situação e convidá-los também para essa palestra que será gratuita agora no próximo mês de abril, bem no comecinho, dia 9 de abril, né? E com o apoio de várias entidades, inclusive da Clínica IVE. Marília, você está aí, tudo bem? Alô, boa tarde. Oi, Marília, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Mas me conte, Marília, não é nada fácil esse problema da endometriose, né? Tanto que demandou aí a criação dessa associação para dar um suporte às mulheres que têm o problema, né? Infelizmente, assim, a vida da portadora de endometriose é complicada, porque são dores constantes, é importante falar que, assim, a gente sente dor não apenas no período menstrual, a gente sente dor também fora do período menstrual. Então, assim, a gente vive com essas dores constantes, a gente sofre também com a dificuldade para estar engravidando. Tem algumas mulheres que também sentem dores bastante durante a relação sexual, para dor para evacuar, para urinar. Então, assim, o grupo GAPEND, ele foi criado justamente para dar dando esse apoio para a portadora. Porque a gente percebia que muitas vezes
faltava informação correta acerca da doença. E você lidera esse grupo juntamente com a Luciana, lá de São Paulo, né? Vocês fazem uma movimentação importante. É uma doença que mexe não só com o físico, mas acarreta também vários problemas, comprometendo a qualidade de vida, né, Marília? Isso. Eu costumo falar que assim, a endometriose, ela traz o problema físico mesmo, que é a questão das dores, ela traz problema emocional, que é bastante acentuado, seja por conta da dificuldade para engravidar, ou seja por conta de todos os problemas, das consequências que as dores causam. E também a gente sofre com questão financeira, que o tratamento da endometriose é um tratamento caro, e que muitas vezes a gente não consegue arcar pelo plano de saúde, a gente não consegue pelo SUS, então tem essa questão também. Você já conseguiu engravidar, Marília, ou não? Não, mas eu ainda não tentei. Na verdade, como eu ainda estou com 32 anos, eu estou tentando... Ainda está em tempo, agora, né? Mas eu não posso demorar. Não, tá no limite aí, tá numa fase. Exatamente, estou no limite do limite. Agora, Marília, você sabe que nós estamos aqui com o doutor Aguinaldo conosco no estúdio também, né? Sim, ele vai estar participando da palestra conosco no dia 9. Exato. Onde é que será essa palestra? Eu quis que você entrasse na linha. Hoje, infelizmente, você estaria aqui conosco, mas por ironia do destino, você está exatamente nesse momento sentindo as dores deitada, da endometriose e não pôde vir. Muita dor. A cólica é muito forte, não consegui estar comparecendo pessoalmente. Mas não tem problema. Mas assim, a palestra vai ser no dia 9 de abril, ela começa a partir das 8h30 e deve acabar em torno de 1h da tarde. Ela vai estar acontecendo no auditório do Linus Pauling, ali no Itaigara. Sim. É uma palestra que está sendo construída com todo carinho, tanto pelo pessoal daqui, pelo GAPEND, quanto pelo pessoal da Clínica IVE, e com os médicos especialistas super conceituados. Então, o objetivo da gente com essa palestra é estar levando a informação correta e um maior esclarecimento para as portadoras e para os familiares também. É importante falar isso. Os familiares também podem estar indo. Ô Marília, as pessoas que quiserem, né, acessar mais informações do GAPEND, fazer parte desse grupo, se valer, né, de todo esse movimento, como é que faz? Qual é a página de vocês? Nós temos o nosso blog, que é o www.eutenhoendometriose.blogspot.com.br, mas temos 2 grupos no Facebook, que é o GAPEND Endometriose e o GAPEND só para portadoras. Além disso, a gente também tem a nossa fanpage no Facebook, que é a Endometriose Online. Então, a gente sempre, quase que diariamente, a gente posta informações sobre a doença, a gente pede para que as pessoas compartilhem, porque a gente acredita que, de fato, a informação é uma das melhores soluções para a gente. Quanto mais informação correta a gente levar, mais a gente vai estar ajudando as portadoras, outras mulheres que estão sentindo dores e que desconhecem. Ou então a gente vai estar passando informação para os próprios familiares, que muita gente às vezes acha que é frescura as dores. Muita gente não acredita, seja pessoal de colégio, de trabalho e familiares. Então a gente tenta levar o máximo de informação e apoio. Além de estar lutando para que a endometriose seja reconhecida como uma doença de saúde pública mesmo. Ok. Doutor Aguinaldo, você quer falar com a Marília? Oi, Marília, boa tarde. Estou aqui representando você, tentando representar você também. Então, Marília, como você falou, não isso vai depender, né, de pessoa para pessoa, mas esse problema da endometriose, ela pode comprometer trompas, pode comprometer ovário, a cavidade pélvica e também os ligamentos que sustentam o útero. E reto, bexiga também. Ela cometeu os nervos. Pois é. Então é muito importante que as pessoas que estejam nos acompanhando saibam desse movimento, dessas informações e de como vocês trabalham no intuito de difundir, né, boas informações e garantir também um acesso maior às várias formas de tratamento, né? Que bom que a Clínica IVE, juntamente com outras entidades, estão apoiando essa causa. É importante falar que assim, o trabalho que a gente realiza no GAPEND é um trabalho totalmente voluntário. Então, assim, a gente não recebe nada por isso. Sim. A nossa recompensa é realmente ajudar uma outra portadora. Como eu costumo falar, eu não quero que ninguém passe por tudo que eu já passei. Já foram 5 cirurgias, já foram 2 bloqueios nos nervos. Então, assim, minha história é muito longa com a endometriose. Então, se eu conseguir com que outras mulheres não passem pelo que eu já passei,
eu estou no lucro. Maravilha. Marília, muito obrigada, viu? Imagina, Olga, eu que agradeço, porque a divulgação da endometriose tá bom, querida. Quanto mais a gente falar, melhor. Viu? Obrigada. Beijo grande e o Sinta-se Bem fica à sua disposição também para ajudar a repercutir essa iniciativa de vocês, tá certo? Muito obrigada, viu, beijo, Marília, e um bom tratamento para você. Sucesso. Dia 9, hein, Marília? Obrigada, boa tarde, gente. Melhora. Obrigada, Marília. Foi ótimo, viu, gente? Como vocês viram, não é nada fácil, mas somando esforços, né, o problema dá para ser contornado sim. Nós vamos fazer uma pausinha e voltamos já. São 5h30. E hoje no Sinta-se Bem, doutor Aguinaldo Viana é o nosso convidado, falando sobre endometriose, falando sobre infertilidade, e a sua participação é muito importante, ainda dá tempo, viu? Vocês viram que Marília entrou há pouco para relatar o caso dela, que é um caso considerado grave, ela já se submeteu a 5 cirurgias, mas está lá, animada e convidando a todos para essa palestra que vai acontecer no dia 9 de abril e é gratuita, viu? Sobre essa situação. 3486-3201 é o número do nosso telefone. Para vocês que estão vivendo essa situação aí de complicações, de infertilidade, a Clínica IVE está convidando para uma avaliação gratuita, viu? Por estarmos no mês da mulher. Então, doutor, esse evento vai ser importante. Você é um dos palestrantes? Sim, eu vou estar lá conversando com o pessoal. A gente está fazendo uma proposta de justamente fazer essa palestra para público leigo. Estaremos eu, a doutora Isa, a doutora Genevieve, que é a nossa diretora lá do IVE, falando sobre infertilidade na endometriose e muito mais. Vai ter doutor Carlos Lino, doutor Hugo Maia, que são personalidades aqui de Salvador, sim, falando sobre tratamento cirúrgico, outras opções de tratamento, doutora Emily Serapião. Então, temos tudo para fazer uma manhã muito legal. Fora as meninas da HPEND. Eu estava elogiando aqui para você justamente essa atitude da Marília e da Luciana em ter essa instituição, porque é outra dimensão. Acaba que, por mais que eu, na figura de médico, consiga passar para o paciente o que ele pode ter, o que ele pode, se ele não buscar um tratamento, se ele não buscar uma avaliação, até que ponto pode chegar, essas moças que justamente sentiram na pele, passaram por isso, acabam trazendo muito mais impacto e um alerta muito mais importante para esses pacientes, como a Marília falou, para não passar pelo que ela passou, por tudo que ela passou, por tempo de diagnóstico, por cirurgias, por tudo isso. Então eu acho louvável, vai estar tanto as meninas da HPEND, quanto nós da Clínica IVE, quanto outros médicos daqui da Bahia fazendo esse bate-papo. Para se inscrever, basta você mandar um e-mail para endometriose@ive.es. IVE é IVI, viu, exatamente, gente? Né? Instituto Valenciano de Infertilidade. Certo. É uma sigla IVI.es. endometriose@ive.es. É só você botar lá no e-mail, tem interesse em participar dessa palestra. Vai ser lá no Itaigara, bem facinho, na frente do Shopping Itaigara. Basta vocês... Ali pela frente do Shopping Itaigara, você olha para frente e vai ver o Linus Pauling, lá no auditório. Vou estar todo o pessoal lá, pronto para conversar com você. Dia 9 de abril, a que horas? 9 de abril. Começa às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Sábado, que fica mais fácil. Ótimo, maravilha. Agora, as mulheres que conseguem, felizmente, engravidar, doutor, parece que a própria placenta ajuda também, é uma forma de tratamento para expelir qualquer tipo de pigmento que esteja instalado em qualquer outro órgão, né? Acaba que a gravidez, aí a gente vai pensar em duas coisas, vamos pensar em duas cenas. A gravidez, ela é um fator protetor para a endometriose. A gravidez bloqueia a menstruação, como a gente estava falando de bloqueio de menstruação o tempo inteiro, a mulher vai ficar sem menstruar. Então, com esse bloqueio e as próprias substâncias que a placenta vai estar produzindo, você vai ter uma melhora daquele quadro clínico e tudo. Porém, os pacientes que têm endometriose em casos mais graves já levantaram a orelha aí. Pera aí, doutor, não é bem assim. As pacientes que têm casos mais graves, elas têm uma maior taxa, às vezes, de aborto até. É mesmo? Mesmo com a dificuldade de engravidar, às vezes essa lesão que vai justamente grudar esse útero, grudar essas trompas, ela vai ser uma gravidez que talvez sinta mais dor, vai ter uma gravidez que tem uma taxa de perda maior. É complicado, não é fácil não, Olga, a vida dessas moças. Agora, Marília relatou que foram 5 cirurgias, né? Não consegue resolver essa situação numa única cirurgia em função o quê? Da dimensão já tomada por esse endométrio? Células? Se a gente pensar, eu não conheço a fundo o caso da Marília, mas não é raro uma paciente que chegue pra gente, justamente como a Marília, agora quero engravidar. Já fiz todo o tratamento que tinha para fazer, já estou controlando a doença, agora eu quero engravidar. E quando eu vou olhar no histórico dela, tem 1, 2, 3 cirurgias.
por vezes você tem um grau de inflamação e aderência dessa pelve em que, qual é o normal? Você tem o útero, você tem uma trompa de um lado, uma trompa de outro, a trompa solta, ovários soltos. Ali junto dele já tem o seu intestino, já tem a sua bexiga, e nesses casos está tudo junto, tudo grudado, impedindo que a trompa se mexa, impedindo que o ovário possa se mexer para uma posição fisiológica, impedindo que o intestino dela possa se mexer. Por vezes, tem que fazer 1, 2, 3 cirurgias. E, além disso, tem uma doença que eu falei que é crônica. Então, você tem casos que são de recidiva. Você volta a ter Pois doença. é. Quando a gente fala aqui, né, a gente se propõe a ter um programa de saúde e de bem-estar, é para que as pessoas entendam a importância de se cuidarem, né, para que a imunidade esteja bem, que a gente esteja em boas condições, porque você pode ser acometido desse ou de outros problemas quaisquer e enfrentar um problema, estando com a saúde em ordem, sendo uma pessoa com bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, prática de atividade física. Isso é uma forma de proteção contra várias doenças. Pois é, e quantos de vocês aí, né, que estão nos acompanhando, estão aí em dificuldade em marcar uma consulta médica, em bater um papo com o seu médico especialista, e por aqui vão passar todas as especialidades. Então fica o nosso convite para no finalzinho da tarde você sintonizar conosco e tirar as suas dúvidas sempre com os especialistas que por aqui passam. E se o assunto do dia não for o seu em questão, não tem problema não, a nossa produção está aqui à sua disposição. Pode ligar, pode mandar seu recadinho, deixar a sua mensagem, nós vamos procurar atendê-los na medida do possível.